Demon Slayer, Haikyuu, Gintama, Dr. Stone e até One Piece. Tudo isso em um único capítulo de Hunter x Hunter. Isso mesmo, no capítulo 364. O Togashi colocou todas essas referências nesse capítulo. Então se você quiser encontrar por você mesmo, dá uma pausa, vai lá no capítulo. Aí depois você volta aqui pra verificar se encontrou todas as dicas, todos os easter eggs que o Togashi colocou. O primeiro é um easter egg de Gintama, que foi o Sandaharu, um bichinho de pelúcia que aparece bem em cima da mesa em que o Kurapika está do lado. É um easter egg que tá bem claro, dá pra perceber ele muito facilmente. O segundo é uma bola de vôlei, uma bola que faz referência a Haikyuu, que está bem no cantinho. Esse daqui também é fácil de reparar, dá pra perceber muito bem que é uma bola de vôlei e ela está no papel de parede em uma das cenas que também aparece o Kurapika. Já o próximo é um pouco mais difícil. Em certo momento o Kurapika aparece com um brasão que não é de certa forma de um anime, mas sim de um time de beisebol. Esse é o brasão dos Hanshin Tigers. É um clube bem famoso lá no Japão e, para caso você não saiba, o beisebol é um dos esportes mais populares do Japão. Esse clube também é conhecido por colaborações com animes e mangás, e nesse capítulo ele aproveitou que já estava aqui no embalo de colocar várias referências, ele colocou também de um time famoso de beisebol. Além do mais, todas essas referências, são 14 no total, elas foram incentivadas pela própria Shonen Jump nesse capítulo, nessa época, porque eles estavam fazendo uma certa homenagem ao One Piece. Então a Shonen Jump, que é a produtora de todos esses mangás que a gente mais conhece, são os mangás mais famosos, ela começou a incentivar que eles colocassem easter eggs nos seus mangás nessa época aí. Só que o Togashi se empolgou e, ao invés de colocar somente um ou outro, ele colocou 14 easter eggs dentro do seu mangá, e estão todos em um capítulo só. Então por isso que a gente tem tantas referências nesse capítulo. Não foi à toa assim que ele surgiu com a ideia de fazer isso, não. Ele foi incentivado, só que ele acabou se empolgando. Inclusive a própria Shonen Jump é referenciada aqui com, de novo, o Kurapika. Nessa pontinha aqui dá pra perceber que tem o símbolozinho do pirata. Pra caso você não saiba, a logo da Shonen Jump é esse piratazinho aqui, o que é meio irônico porque a Shonen Jump também é um dos serviços que mais lutam contra a pirataria e tem um piratazinho aqui como símbolo, mas vai saber, né? Pra caso você ainda não tenha percebido, abre aí em qualquer outra página do Google o símbolo da Shonen Jump que eu acho que você consegue pegar a referência. É a cara do pirata. O próximo da nossa lista apareceu duas vezes, que é o chapeuzinho de The Promised Neverland. Um desses chapeuzinhos aparece na habilidade de roubar a habilidade nem dos outros, do seu golfinho bizarro lá do Kurapika, e na outra no papel de parede, também em um momento em que o Kurapika está em um momento muito agitado. Esse pra mim é um easter egg que, na minha opinião, é um pouco difícil de saber quem que ele está fazendo um easter egg. Que ele está fazendo um easter egg de alguém a gente sabe, mas esse chapeuzinho já apareceu em alguns outros lugares, como por exemplo em Katekyo Hitman Reborn, que esse chapeuzinho é uma referência forte pra esse anime. Então eu acredito que seja The Promised Neverland, porque na época ainda estava se falando dessa obra, desse anime, desse mangá, e Katekyo Hitman Reborn já tinha acabado, então eu acredito que tenha sido uma referência a uma obra que ainda estava sendo publicada, mas que lembra o chapeuzinho aqui do Katekyo, isso daqui lembra também. O próximo é outra obra que, se bobear, muita gente não conhece, porque não é tão popular por aqui, Robot Laser Beam, que é uma obra de golfe. Então nesse momento dá pra perceber que tem um taco de golfe com a bolinha de golfe lá, mas eu acho que pouca gente deve ter pego esse daqui, porque realmente essa não é uma obra muito famosa, porém o Togashi fez questão de mostrar ela aqui. Já o próximo da lista, esse sim é muito fácil de perceber, porque é basicamente o símbolo do mangá de comédia Isobe Isobe Monogatari. Na roupa de Vincent dá pra perceber claramente essa referência, esse símbolo estampado em seu peito. Talvez se você não conhecesse esse mangá de comédia, você deixasse passar essa referência, mas se você conhece, eu acho que deu pra pescar, porque é uma referência muito clara e não dá pra confundir essa daqui não. Já o próximo da nossa lista é um pouco difícil de pegar, porque ficou escondido, mas é uma das obras mais famosas da atualidade. É o brinco de Demon Slayer, sim, o brinco do Tanjiro, que aparece junto com o nosso protagonista, o novo protagonista Kurapika. Além dele, a gente tem outra referência de outra obra muito popular aqui no ocidente, que é a obra de Dr. Stone. Essa daqui também muito fácil de ter sido percebida. Eu lembro que na época eu percebi esse easter egg aqui, fiquei um pouco sem
entender por que diabos ele colocou essa fórmula na parede, mas é uma fórmula física muito famosa e que com certeza é uma referência clara a Dr. Stone. Outra obra que também recebeu easter egg foi A Vida de Psyche, que é uma obra de comédia também, essa daqui muito boa, eu recomendo, que são as antenas do personagem principal. Elas estão em cima da mesa e essas antenas são essenciais e muito importantes nessa obra chamada A Vida de Psyche, que é muito engraçada. Agora, esse easter egg aqui já é um pouco mais difícil de você perceber, porque é um cinto de sumô que está muito bem escondido e que foi colocado no Primeiro Príncipe. Se não circulasse esse cinto de sumô aqui, eu com certeza não teria pescado esse easter egg. Ele faz referência a também um mangá de esporte, obviamente, chamado Hinomaru Sumo, que é focado em um jovem muito baixo que quer se tornar um lutador profissional de sumô e que já recebeu até mesmo anime. O Togashi conseguiu misturar muito bem com a roupa do Primeiro Príncipe e com certeza eu não notei essa daqui quando eu vi pela primeira vez. Agora a nossa próxima referência, o nosso próximo easter egg, é uma bola de futebol que foi colocada no papel de parede dessa cena aqui. Cara, tá tão bizarra essa bola de futebol colocada aqui que eu fico até mesmo espantado por não ter percebido ela de primeira. Tá muito claro esse easter egg aqui. Esse é uma referência a um mangá chamado Shudan. Talvez vocês achassem que fosse uma referência a Blue Lock, que está em alta, mas não. Foi a Shundan, que também é outro mangá focado em futebol. E por fim, a referência mais marcante desse capítulo, e que foi a referência que começou isso tudo, que fez o Togashi lançar todos esses easter eggs em seu mangá, que é o chapéu de palha de One Piece. Como eu disse anteriormente, ele foi incentivado a colocar alguma referência a One Piece e ele decidiu colocar todas as outras que eu mostrei aqui até agora. Mas esse daqui foi o motivo principal e está claro aqui, né? Não tem nem o que a gente duvidar. Até mesmo as marquinhas, o corte do chapéu do Luffy estão mostradas nessa imagem. Com certeza é uma referência muito legal. Mas e você, quando leu o capítulo 364, conseguiu achar todas essas referências? Duvido, hein? É muita referência, é muito easter egg. Deixa aqui nos comentários qual desses você encontrou.